Nesta noite santa de Natal, quando o céu se abre e a luz de Cristo renova a esperança do mundo, talvez o seu coração esteja cansado, sua casa silenciosa, sua alma carregando preocupações, medos ou batalhas invisíveis. Mas hoje não haverá espaço para a escuridão. São Miguel Arcanjo entra no seu lar agora, com sua espada de luz, para expulsar toda tristeza, toda inveja, todo mal e toda presença contrária à paz. Após esta oração, sua casa será tomada por proteção, sua mente por descanso e seu coração por esperança. O Natal vai nascer novamente dentro de você. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e escreva nos comentários: São Miguel Arcanjo, guarda o meu lar nesta noite santa. Porque quando você declara com fé, o céu responde. Agora, respire fundo, abra seu coração e vamos orar juntos. Glorioso São Miguel Arcanjo, Príncipe Supremo das milícias celestiais, guerreiro invencível de Deus, defensor incansável da Igreja e protetor fiel de todos aqueles que o invocam com fé sincera nesta noite santíssima de Natal, quando todo o céu se regozija pelo nascimento do Salvador, prostro-me diante de vossa majestosa presença espiritual e clamo com todas as forças de minha alma: expulsai toda a escuridão do meu lar. Vós que, com vossa espada flamejante de justiça divina, expulsastes do paraíso Lúcifer e seus anjos rebeldes, vós que permanecestes firme diante do trono do Altíssimo, quando 1/3 dos anjos sucumbiu à soberba e à rebelião, vós cujo nome é um grito de guerra que faz tremer as legiões infernais. Quem, como Deus, venho implorar vossa poderosa intercessão sobre minha família e minha casa neste momento sagrado. Glorioso Arcanjo, olhai com compaixão para este lar que vos consagro completamente nesta noite bendita. Assim como os pastores de Belém receberam a visita dos anjos que anunciavam paz aos homens de boa vontade, enviai vossos guerreiros angelicais para estabelecer a paz verdadeira em minha residência. Que cada cômodo seja purificado pela vossa presença celestial, que cada parede seja marcada com o selo da proteção divina, que cada porta e janela seja guardada por vossos soldados espirituais, impedindo que qualquer força maligna penetre neste espaço sagrado que dedico ao Senhor. São Miguel Arcanjo, sei que a escuridão de que falo não é meramente a ausência de luz natural, mas aquela terrível treva espiritual que tenta consumir a alegria, destruir a união, roubar a saúde, corromper os valores e afastar minha família da presença amorosa de Deus. Príncipe dos anjos, quantas noites passei em vigília, preocupado com as forças invisíveis que parecem conspirar contra a felicidade do meu lar. Quantas vezes senti o peso opressivo de uma atmosfera carregada, onde a discórdia parecia se instalar sem razão aparente, onde as palavras ásperas brotavam com facilidade, onde a paciência se esgotava rapidamente, onde o amor parecia esfriar e a fé enfraquecer. Reconheço agora que por trás destes sintomas visíveis havia influências espirituais malignas, tentando destruir o que Deus uniu e abençoou. Por isso, nesta noite de Natal, quando o próprio Filho de Deus se fez carne para derrotar o império das trevas, clamo pela vossa intervenção militar celestial. Vinde com vossos exércitos angelicais, invadi cada espaço de minha casa, rasgai os véus da escuridão, quebrai os grilhões invisíveis que aprisionam meus familiares, expulsai com autoridade divina todo espírito imundo que ousa habitar onde deveria reinar somente a Santíssima Trindade. São Miguel Arcanjo, protetor das famílias cristãs, sabeis melhor do que eu as estratégias astutas do inimigo de nossas almas. Ele se disfarça, se oculta, trabalha nas sombras, sussurra mentiras que parecem verdades, planta sementes de discórdia que florescem em brigas devastadoras, sopra pensamentos de desânimo que se transformam em depressão profunda, sugere comportamentos que destroem reputações e relacionamentos.
Como poderia eu, simples mortal de visão limitada, identificar e combater todas estas manobras diabólicas? Por isso, recorro a vós, que enxergais perfeitamente no mundo espiritual, que conheceis todas as táticas do dragão vermelho, que possuis as armas celestiais necessárias para desmantelar toda a fortaleza demoníaca erguida contra minha família. Vossa sabedoria militar celestial, adquirida em incontáveis batalhas contra as hostes infernais, é minha esperança e minha segurança. Nesta noite santa, quando Maria e José acolheram o menino Jesus numa humilde manjedoura, eu também abro as portas do meu coração e do meu lar para receber a luz divina que vós trazeis consigo. Que vossa espada flamejante varra de minha casa toda inveja que possa ter sido lançada sobre nós, toda maldição que línguas malignas possam ter pronunciado contra minha família, todo trabalho de feitiçaria ou magia negra que pessoas invejosas possam ter direcionado para nossa destruição. São Miguel, cortai com vossa lâmina celestial todos os laços espirituais que nos prendem a vícios, traumas do passado, padrões de comportamento destrutivos herdados de gerações anteriores. Quebrai toda maldição hereditária que possa estar operando em minha linhagem familiar, impedindo que as bênçãos de Deus fluam abundantemente sobre meus filhos e netos. Arcanjo poderoso, sei que a escuridão tenta se manifestar de múltiplas formas em meu lar. Às vezes, é a escuridão da doença física que debilita os corpos de meus entes queridos, roubando-lhes a vitalidade e a alegria de viver. Outras vezes, é a escuridão da enfermidade mental que turva a razão, instala a ansiedade paralisante, a depressão sufocante, os medos irracionais que aprisionam. Há também a escuridão do vício que escraviza as vontades, seja o álcool que destrói famílias inteiras, as drogas que roubam futuros promissores, a pornografia que corrompe a pureza e destrói casamentos, aos jogos de azar que consomem recursos e geram dívidas impagáveis. E que dizer da escuridão da infidelidade, da mentira, da manipulação, do egoísmo que corrói o amor conjugal? São Miguel, vinde expulsar todas estas manifestações de trevas. Com vossa autoridade celestial, ordenai que toda enfermidade espiritual, mental, emocional e física abandone este lar agora mesmo, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, defensor dos fiéis. Nesta noite de Natal, quando os anjos cantaram Glória a Deus nas alturas, uno minha voz ao coro celestial e proclamo a glória do Altíssimo sobre minha família. Proclamo que maior é aquele que habita em nós do que aquele que domina o mundo. Proclamo que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Proclamo que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque o próprio São Miguel Arcanjo estende sobre nós seu manto de proteção. Nesta declaração de fé, peço-vos que seleis cada membro de minha família com vosso selo de proteção angelical. Que meus filhos sejam guardados de toda influência maligna em suas escolas, em suas amizades, em suas atividades. Que meu cônjuge seja protegido em seu ambiente de trabalho, em seus deslocamentos, em todas as suas relações profissionais e sociais. Que meus pais idosos sejam cercados de cuidados angelicais, livres de solidão, de desespero, de toda a opressão espiritual que ataca os anciãos. São Miguel Arcanjo, compreendo que a batalha espiritual nunca cessa completamente nesta terra, pois o dragão vermelho vaga pelo mundo procurando almas para devorar. Mas nesta noite de Natal, estabeleço uma aliança de proteção perpétua com vossa pessoa celestial. Consagro meu lar à vossa guarda permanente, colocando em cada entrada uma cruz abençoada como sinal de que aqui habita uma família protegida pelo príncipe dos arcanjos. Que vossos soldados angelicais montem guarda em turnos ininterruptos, vigiando para que nenhum espírito maligno consiga transpor as barreiras espirituais que estabeleceis ao redor de minha propriedade. Que vossa espada flamejante
trace um círculo de fogo divino que queime toda tentativa de invasão demoníaca. Que vossa autoridade militar celestial crie uma zona de exclusão espiritual, onde demônios não possam operar, onde magias não funcionem, onde maldições ricocheteiem de volta contra aqueles que as enviaram. Glorioso arcanjo, assim como defendestes o Santíssimo Sacramento quando hereges tentaram profaná-lo, defendei agora a santidade de meu lar. Assim como aparecestes no Monte Gargano para estabelecer um santuário de proteção, estabelecei minha casa como santuário inviolável da presença divina. Assim como auxiliaste Santa Joana d'Arc em suas batalhas impossíveis, auxiliai-me nas batalhas cotidianas contra as forças da escuridão que atacam minha família. Confio em vossa intercessão poderosa, porque sei que nunca abandonais aqueles que vos invocam com fé verdadeira. Vossa fidelidade a Deus é minha garantia de que não lutarei sozinho nesta guerra espiritual. Vossa vitória no céu é profecia de minha vitória na terra, pois o mesmo Deus que vos deu poder para expulsar Lúcifer do paraíso, me dá agora autoridade para expulsar todo o mal de meu território familiar, em nome de Jesus Cristo. Nesta noite santíssima, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, renovo minha entrega total à vontade de Deus e à proteção de São Miguel Arcanjo. Rejeito toda obra das trevas, renuncio a toda prática oculta, rompo com toda consulta a adivinhos, médiuns, cartomantes ou qualquer outra porta de entrada para espíritos enganadores. Perdoo de coração todos aqueles que possam ter desejado mal à minha família, entregando-os à misericórdia divina, mas peço a São Miguel que neutralize completamente qualquer malefício que tenham tentado lançar sobre nós. Cubro minha família com o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo derramado na cruz, declarando que somos propriedade exclusiva do Cordeiro de Deus e nenhuma força infernal tem direito legal sobre nossas vidas. São Miguel Arcanjo, expulsai agora, nesta noite de Natal, toda a escuridão, todo medo, toda doença, todo vício, toda divisão, toda maldição e estabelecei em meu lar a luz radiante da presença de Cristo, a paz que excede todo entendimento, a alegria que brota da intimidade com Deus e o amor, no que lança fora todo temor. Amém. São Miguel Arcanjo, príncipe das alturas celestiais, permiti que nesta noite sagrada de Natal eu abra completamente meu coração diante de vossa presença misericordiosa e vos revele toda a dor que a escuridão tem causado em meu lar. Por muito tempo tentei suportar sozinho o peso destas batalhas invisíveis, ocultando de outros o sofrimento silencioso que consumia minha paz, fingindo que tudo estava bem quando por dentro eu me despedaçava, ao ver minha família sendo atacada por forças que eu não conseguia compreender nem combater. Agora, humildemente, confesso minha impotência e minha necessidade desesperada de vosso auxílio celestial. Quantas noites minha cabeça repousou no travesseiro enquanto lágrimas escorriam silenciosas, fruto da angústia de ver aqueles que mais amo sendo consumidos por trevas que eu não tinha poder para dissipar. Ó defensor glorioso, conheceis a dor de um pai ou de uma mãe que vê um filho se afastando dos caminhos de Deus, enveredando por trilhas perigosas sob a influência de amizades tóxicas ou vícios devastadores. Conheceis a agonia de assistir impotente enquanto a escuridão rouba sonhos, destrói talentos, perverte valores cuidadosamente ensinados durante anos. Eu vivi esta dor. Eu senti o coração se estilhaçar em 1000 pedaços ao perceber que aquele filho ou filha que carreguei nos braços, que embalei com canções de ninar, que eduquei nos caminhos do Senhor, agora caminhava na direção oposta, atraído pelas luzes falsas e enganosas do mundo das trevas. Quantas orações angustiadas elevei aos céus, quantas madrugadas passei de joelhos suplicando a intervenção divina, e ainda assim, a escuridão parecia se aprofundar,
O abismo parecia se alargar e minha fé era testada até os limites do suportável. São Miguel, vós que permanecestes firme quando 1/3 dos anjos caiu na rebelião, compreendeis perfeitamente a dor de ver entes queridos escolhendo o caminho da destruição. Mas ao contrário de mim, que sou fraco e limitado, vós possuís o poder de intervir eficazmente nestas situações desesperadoras. Nesta noite de Natal, quando o Salvador nasceu precisamente para resgatar os que estavam perdidos, imploro que lanceis vossa rede celestial sobre meus filhos desviados e os arrasteis de volta para os braços amorosos do Pai. Quebrai as correntes espirituais que os prendem a caminhos de morte. Abri seus olhos para que enxerguem as armadilhas do inimigo antes que seja tarde demais. Enviai anjos da guarda para protegê-los mesmo quando se colocam voluntariamente em situações de perigo. Fazei com que encontrem pessoas certas nos momentos cruciais, pessoas que sejam instrumentos de Deus para seu resgate e restauração. A escuridão também se manifestou em meu lar através do sofrimento da doença que não cede, da enfermidade que resiste a todos os tratamentos médicos. Conheço a dor de acompanhar um ente querido definhando lentamente, perdendo forças a cada dia, enquanto médicos balançam a cabeça sem conseguir oferecer cura ou mesmo alívio duradouro. Senti o terror gelado que aperta o peito quando diagnósticos graves são pronunciados, quando prognósticos sombrios destroem esperanças e planos de futuro. A escuridão da doença não ataca apenas o corpo físico. Ela projeta sombras densas sobre toda a família, roubando a alegria, instalando o medo constante, exaurindo recursos financeiros e emocionais. Quantas vezes me perguntei, por que Deus permite que este sofrimento se prolongue? Quantas vezes me senti culpado, pensando se havia algo que eu deveria ter feito diferente, se esta provação seria consequência de algum pecado meu não confessado. Ó São Miguel Arcanjo, médico celestial das enfermidades que tem raiz espiritual, vinde com vosso poder de cura. Sei que nem toda doença é causada diretamente por demônios, mas sei também que muitas enfermidades têm origem em opressões espirituais, em maldições lançadas, em portas abertas para espíritos de enfermidade, através de pecados ou práticas ocultas passadas. Com vossa visão penetrante do mundo espiritual, identificai e destruí toda a raiz demoníaca de enfermidade em meu lar. Onde houver câncer plantado por espíritos de morte, ordene-lhe que seque em nome de Jesus. Onde houver diabetes, hipertensão, doenças autoimunes ou qualquer outra condição que resista ao tratamento natural, investigai se há causas sobrenaturais e destrói-as com vossa autoridade celestial. Trazei os médicos do céu para operar onde médicos da terra se declaram impotentes. Derramai sobre meus enfermos o bálsamo curativo da presença divina, restaurando não apenas seus corpos, mas também suas almas cansadas de lutar. A escuridão financeira também lançou sua sombra fria sobre meu lar, trazendo consigo a angústia das contas que não fecham, das dívidas que se acumulam, das oportunidades que se fecham misteriosamente. Conheci a humilhação de não poder prover adequadamente para minha família, de ver meus filhos privados de necessidades básicas, enquanto outros esbanjam em supérfluos. Experimentei o desgaste devastador dos conflitos conjugais causados pela pressão financeira constante, quando o amor é testado pela falta de recursos e pela incerteza do amanhã. E por trás desta escuridão material, muitas vezes percebi influências espirituais malignas, bloqueios inexplicáveis que impediam o progresso profissional, perdas financeiras súbitas e irracionais, sabotagens invisíveis que faziam todo o esforço resultar em fracasso. São Miguel Arcanjo, que combateis também os demônios da miséria e da pobreza espiritual, quebrai toda a maldição financeira sobre minha família, destruí toda a obra de feitiçaria destinada a fechar as portas da prosperidade. Removei
todo bloqueio espiritual que impede as bênçãos materiais de fluírem para meu lar. Abri caminhos onde só vejo muros, criai oportunidades onde só existe escassez, transformai desertos financeiros em campos férteis de abundância, que a escuridão da miséria seja expulsa pela luz da provisão divina, que minha família experimente a verdade das palavras do salmista. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo abandonado, nem seus filhos mendigando pão. Restaurai nossa dignidade financeira, não para que acumulemos riquezas egoístas, mas para que possamos viver com decência, ajudar os necessitados e financiar a obra do reino de Deus na terra. A dor mais profunda que a escuridão trouxe ao meu lar foi a divisão e o esfriamento do amor entre aqueles que deveriam estar unidos. Vi relacionamentos preciosos se deteriorarem sob ataques espirituais sutis, mas devastadores. Presenciei casamentos que começaram com promessas eternas de amor desmoronarem sob o peso de incompreensões, ressentimentos e traições. Senti meu próprio coração endurecer diante de ofensas repetidas, minha capacidade de perdoar se esgotar, minha paciência se transformar em irritação crônica. A escuridão trabalha assim, plantando sementes microscópicas de discórdia que crescem até se tornarem abismos intransponíveis de separação. Palavras ásperas ditas em momentos de raiva que cravam feridas profundas, silêncios prolongados que constroem muros invisíveis, comparações injustas que geram inveja e amargura, críticas constantes que destroem a autoestima e matam o amor. São Miguel Arcanjo, restaurador de relacionamentos destruídos pela malícia demoníaca, vinde curar as feridas de meu lar. Removei as pedras de tropeço que Satanás colocou no caminho da reconciliação. Amaciai os corações endurecidos pelo rancor. Restaurai a capacidade de perdoar e de pedir perdão. Que vossa espada corte as raízes de amargura que envenenaram relacionamentos. Que vosso escudo proteja minha família de novas investidas do inimigo contra nossa unidade. Reacendei a chama do amor que estava quase extinta. Soprai sobre as brasas frias para que voltem a arder com intensidade. Fazei com que nos lembremos das razões pelas quais nos unimos originalmente, dos sonhos compartilhados, das alegrias vividas juntos. Que a escuridão da divisão seja expulsa pela luz da união, restaurada pelo poder de Deus. Também sofri com a escuridão da solidão, mesmo estando rodeado de pessoas. Aquela sensação terrível de não ser verdadeiramente compreendido, de carregar fardos que ninguém mais enxerga, de gritar por socorro em silêncio, enquanto todos presumem que está tudo bem. A escuridão do isolamento emocional, que faz pessoas compartilharem o mesmo teto, mas viverem em mundos completamente separados, incapazes de comunicação genuína, prisioneiros de máscaras sociais que escondem desesperos profundos. Quantas refeições compartilhadas em silêncio sepulcral! Quantas noites dormindo no mesmo leito, mas a quilômetros de distância emocional. Quantas festividades celebradas mecanicamente, sem a alegria verdadeira que deveria caracterizar momentos de união familiar. São Miguel Arcanjo, quebrai as fortalezas do isolamento emocional. Destruí os muros invisíveis que separam corações que deveriam estar unidos. Restaurai a comunicação autêntica em minha família, que possamos nos despir das máscaras e nos mostrar vulneráveis uns aos outros, criando espaços seguros de aceitação e amor incondicional. Que a escuridão da solidão seja expulsa pela luz da verdadeira comunhão. Que aprendamos novamente a rir juntos, a chorar juntos, a orar juntos, a sonhar juntos. Livrai-nos da maldição da modernidade, que coloca cada um em seu dispositivo eletrônico, isolado em seu mundo virtual, incapaz de conexão real com aqueles que estão fisicamente presentes. Restaurai em nós o valor do encontro, do olho no olho, da conversa profunda, do toque afetuoso, da presença atenta.
Nesta noite de Natal, São Miguel Arcanjo, derramo diante de vós todas estas dores que a escuridão causou em meu lar. Não as escondo mais, não finjo mais que consigo sozinho. Reconheço que preciso desesperadamente de vosso auxílio celestial. Vinde com vossa compaixão guerreira e lutai por minha família. Vinde com vosso poder libertador e quebrai todas as correntes que nos aprisionam. Vinde com vossa sabedoria angelical e iluminai nossos caminhos obscurecidos. Que esta noite seja o início de uma nova era para meu lar, quando as dores do passado serão curadas, as feridas serão fechadas, as lágrimas serão enxugadas e a escuridão será definitivamente expulsa pela luz, radiante da presença de Cristo Jesus. Amém. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, chegamos agora ao momento culminante desta oração na Santa Noite de Natal. Invoco vossa presença poderosíssima com toda a intensidade de minha fé. Vinde agora, neste instante preciso, com toda a vossa majestade celestial, com toda a vossa autoridade divina, com todo o vosso poder guerreiro. Venham também as 9 hierarquias angelicais sob vosso comando. Serafins ardentes de amor divino, querubins repletos de sabedoria celestial, tronos portadores da justiça de Deus, dominações que governam as ordens inferiores, virtudes que operam milagres, potestades que combatem demônios, principados que protegem nações, arcanjos mensageiros divinos e anjos da guarda que nunca abandonam seus protegidos. Que todo o exército celestial se mobilize neste momento em favor de meu lar, assim como se mobilizou quando expulsastes Lúcifer do paraíso. São Miguel Arcanjo, pela autoridade que o próprio Deus Pai vos concedeu, pela honra que Jesus Cristo vos conferiu ao vos constituir príncipe de sua milícia celestial, pelo poder que o Espírito Santo opera através de vosso ministério angelical, eu ordeno, em nome da Santíssima Trindade, expulsai agora toda a escuridão do meu lar. Não amanhã, não na próxima semana, não quando vos for conveniente, mas agora, nesta noite santa de Natal. Que vossa espada flamejante varra cada cômodo de minha residência. Que vossa voz potente ordene a toda força maligna. Saiam deste lar em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que vossa presença celestial seja tão intensa em minha casa que nenhum demônio consiga permanecer nem mais um segundo sequer. Príncipe dos arcanjos, vós que vencestes o dragão vermelho na maior batalha já travada no universo, vencei agora todas as batalhas que se travam em meu lar. Identificai cada demônio que ousa habitar onde deveria estar somente a presença de Deus. Chamais pelos seus nomes todos os espíritos imundos que se escondem nas sombras. Espírito de enfermidade, fora agora. Espírito de vício, fora agora. Espírito de divisão matrimonial, fora agora. Espírito de rebeldia nos filhos, fora agora. Espírito de miséria e pobreza, fora agora. Espírito de depressão e ansiedade, fora agora. Espírito de inveja e ciúmes, fora agora. Espírito de ira e violência, fora agora. Espírito de lascívia e impureza, fora agora. Espírito de orgulho e soberba, fora agora. Espírito de medo e pavor, fora agora. São Miguel Arcanjo, com vossa espada de luz divina, cortai agora todos os laços espirituais que prendem minha família a pessoas, lugares ou práticas que servem de canal para influências demoníacas. Cortais os laços com ex-namorados ou ex-cônjuges que, através de pactos espirituais, ainda exercem domínio sobre membros de minha família. Cortais os laços com amizades tóxicas que servem de porta de entrada para vícios e comportamentos destrutivos. Cortais os laços com ambientes de ocultismo onde minha família ou meus antepassados possam ter feito pactos com demônios conscientemente ou inconscientemente. Cortais os laços com objetos amaldiçoados que possam estar em minha casa servindo de âncora para presenças malignas.
Imagens de falsos deuses, amuletos de má sorte, livros de magia, tatuagens com símbolos ocultistas, presentes dados com intenções malignas. Defensor invencível, quebrai agora todas as maldições que possam ter sido lançadas sobre minha família. Maldições pronunciadas por pessoas invejosas que não suportam ver nossa felicidade. Maldições enviadas através de trabalhos de macumba, feitiçaria, bruxaria ou qualquer outra prática satânica. Maldições hereditárias que vêm sendo transmitidas de geração em minha linhagem familiar, causando padrões repetitivos de fracasso, doença, divórcio, vícios ou morte prematura. Maldições proferidas por pais contra filhos em momentos de raiva, por cônjuges contra cônjuges em discussões amargas, por autoridades religiosas mal intencionadas, abusando de seu poder espiritual. Com vossa autoridade celestial, declaro quebradas e anuladas todas estas maldições em nome de Jesus Cristo. Que voltem para seus remetentes 7 vezes mais fortes, para que aprendam a não brincar com forças espirituais que não compreendem. São Miguel Arcanjo, destruí agora todos os ídolos invisíveis que ocupam em meu lar o lugar que pertence somente a Deus. O ídolo do dinheiro que escraviza através da ganância insaciável. O ídolo da fama e reconhecimento que alimenta a vaidade doentia. O ídolo do prazer sensual que corrompe a pureza e destrói casamentos. O ídolo do trabalho que rouba tempo da família e mata relacionamentos. O ídolo da aparência física que gera obsessões e transtornos alimentares. O ídolo da tecnologia que aprisiona em mundos virtuais e impede conexões reais. Destruís também os ídolos disfarçados de virtude. O ídolo do perfeccionismo que nunca está satisfeito e gera ansiedade paralisante. O ídolo do controle que sufoca a liberdade dos outros. O ídolo da independência que rejeita toda ajuda e isola em orgulho. Que apenas a Santíssima Trindade seja adorada e servida em meu lar. Arcanjo poderosíssimo, feche agora todas as portas espirituais que foram abertas para o reino das trevas. Portas abertas através de consultas a médiuns, cartomantes, astrólogos, tarólogos, videntes e toda sorte de adivinhos que são, na verdade, canais de comunicação demoníaca. Portas abertas através de participação em sessões espíritas, rituais de umbanda ou candomblé, lojas maçônicas com seus juramentos ocultos, seitas orientais com suas meditações vazias que convidam espíritos enganadores, portas abertas através de consumo de drogas alucinógenas que descerram véus entre dimensões espirituais de maneira perigosa e descontrolada. Portas abertas através de relações sexuais ilícitas que criam laços espirituais com pessoas que servem a demônios. Portas abertas através de música, filmes, jogos ou literatura que glorificam Satanás e normalizam o mal. Fechai agora estas portas com o selo do sangue de Jesus Cristo, para que jamais sejam abertas novamente. São Miguel Arcanjo, purifique agora cada espaço de minha residência com fogo celestial. Que vossos anjos entrem na sala, nos quartos, na cozinha, nos banheiros, no quintal, na garagem, no sótão, no porão, em cada canto e recanto. Que aspergirem água benta espiritual sobre cada objeto, cada móvel, cada parede. Que queimem com chamas purificadoras todo o resíduo espiritual deixado por visitantes que trouxeram energias negativas, que varram com vassouras angelicais toda a sujeira espiritual acumulada ao longo dos anos. Que desinfetem com luz divina cada ambiente contaminado por discussões violentas, pornografia, blasfêmias ou qualquer outra atividade que profanou a santidade que deveria caracterizar um lar cristão. Que restaurem a atmosfera celestial que existia no Éden antes da queda, quando Deus caminhava no jardim em doce comunhão com suas criaturas. Príncipe das milícias celestiais, estabeleça agora
uma guarda permanente de anjos guerreiros ao redor de minha propriedade, que sejam posicionados sentinelas angelicais em cada entrada, vigiando dia e noite para impedir invasões demoníacas. Que seja traçado um perímetro de proteção divina que nenhuma força das trevas possa atravessar. Que seja erguido um domo espiritual sobre minha casa, semelhante àquele que protegia o patriarca Jó antes de Deus permitir que fosse testado. Que minha residência seja declarada território sagrado, propriedade exclusiva do reino de Deus, zona de exclusão para todo espírito maligno. Que seja gravado sobre meu portão, invisível aos olhos naturais, mas perfeitamente legível no mundo espiritual. Aqui habita uma família protegida por São Miguel Arcanjo, demônios proibidos de entrar sob pena de destruição imediata. Glorioso Arcanjo, derrame agora sobre minha família os 7 dons do Espírito Santo para substituir as 7 manifestações da escuridão. Onde havia espírito de ignorância, derramai o dom da sabedoria. Onde havia espírito de dúvida, derramai o dom do entendimento. Onde havia espírito de imprudência, derramai o dom do conselho. Onde havia espírito de covardia, derramai o dom da fortaleza. Onde havia espírito de profanação, derramai o dom da ciência. Onde havia espírito de impiedade, derramai o dom da piedade. Onde havia espírito de orgulho, derramai o dom do temor de Deus. Que estes dons divinos se instalem permanentemente em meu lar, criando uma atmosfera espiritual tão elevada que demônios não consigam nem se aproximar sem sentir dores excruciantes, causadas pela santidade que irradia de nossa residência. São Miguel Arcanjo, unge agora cada membro de minha família com óleo celestial de autoridade espiritual. Que meu cônjuge seja ungido para exercer sua função sacerdotal no lar, conduzindo a família em oração e adoração. Que meus filhos sejam ungidos para resistir às tentações que enfrentarão em suas jornadas, permanecendo fiéis aos valores cristãos, mesmo sob pressão de uma sociedade corrompida. Que eu seja ungido para ser cabeça espiritual que protege, provê e direciona minha família segundo a vontade de Deus. Que até mesmo nossos animais de estimação sejam cobertos com proteção angelical, pois fazem parte de nosso lar e de nossa alegria. Que nossa residência se torne um farol de luz divina em meio às trevas que cobrem o mundo, atraindo outros para o caminho da salvação. Defensor da Igreja, cele agora esta obra de libertação e purificação com vosso selo oficial de Dissember e príncipe das milícias celestiais, que seja registrado nas cortes celestiais, que nesta noite de Natal, em tal ano, em tal lugar, São Miguel Arcanjo interveio poderosamente em favor desta família, expulsando toda a escuridão e estabelecendo um novo tempo de luz, paz e bênçãos. Que seja lavrado um decreto celestial, declarando que o que foi purificado está purificado, o que foi liberto está liberto, o que foi restaurado está restaurado. Que nenhum demônio ouse contestar vossa autoridade ou tentar retornar para atormentar aqueles que foram libertados pelo vosso poder. Que vossa palavra seja lei nos reinos espirituais e que toda força maligna trema ao ouvir que esta família está sob proteção perpétua de São Miguel Arcanjo. Amém. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, chegamos ao momento final desta poderosa oração na noite mais santa do ano. Com o coração transbordando de gratidão antecipada, elevo a Deus cânticos de louvor pela vitória que já está sendo conquistada neste exato momento. Agradeço porque sei que vós não sois surdo às súplicas sinceras dos que clamam por proteção. Agradeço porque compreendo que vossa fidelidade a Deus se estende a todos os seus filhos que vos invocam com fé verdadeira. Agradeço porque tenho certeza absoluta de que esta noite marca um divisor de águas na história de minha família. Haverá um antes e um depois desta intervenção celestial que vossa presença trouxe ao meu lar.
Príncipe dos anjos, enquanto encerramos esta oração solene, renovo minha consagração pessoal e familiar à vossa proteção perpétua. Que não seja apenas uma oração isolada pronunciada numa noite especial, mas o início de um relacionamento duradouro de confiança e devoção. Comprometo-me a honrar-vos diariamente com orações específicas pela manhã e pela noite, reconhecendo que a batalha espiritual não cessa e que precisamos constantemente de vossa guarda angelical. Prometo ensinar meus filhos e netos a venerar-vos e a recorrer ao vosso auxílio poderoso em todas as circunstâncias de perigo espiritual ou material. Estabeleço neste lar a tradição sagrada da devoção a São Miguel Arcanjo, para que esta proteção se estenda de geração em geração até a vinda gloriosa de Cristo. Arcanjo poderosíssimo, peço que gravem em meu coração uma fé inabalável na eficácia de vossa intercessão. Nos momentos em que o inimigo tentar sussurrar dúvidas sobre se esta oração foi realmente ouvida, se realmente algo mudou, se realmente estamos protegidos, que vossa voz celestial ressoe mais forte em meu espírito proclamando: eu, São Miguel Arcanjo, expulsei toda a escuridão deste lar em nome de Jesus Cristo. O que foi declarado no céu está decretado na terra. Esta família está sob minha proteção e nenhuma força do inferno prevalecerá contra ela. Que esta certeza espiritual seja meu escudo contra as investidas de dúvida que Satanás lançará para tentar anular os efeitos desta oração poderosa. São Miguel Arcanjo, concedei-me também a sabedoria necessária para manter meu lar purificado e protegido após esta grande limpeza espiritual que realizastes nesta noite. Ensina-me a discernir o que devo permitir entrar em minha casa e o que devo rejeitar firmemente. Que eu seja vigilante quanto aos programas de televisão que assistimos, os tipos de música que tocamos, as conversas que permitimos, as amizades que cultivamos, os objetos que adquirimos. Que eu desenvolva sensibilidade espiritual para perceber quando algo ou alguém está trazendo energia negativa para meu ambiente familiar e que tenha coragem de tomar medidas para proteger a santidade de meu lar, mesmo que isso pareça exagero aos olhos de pessoas que não compreendem realidades espirituais. Defensor celestial, peço especialmente que protejam minha família enquanto dormimos, pois este é o momento em que somos mais vulneráveis a ataques espirituais. Quantas batalhas se travam no reino dos sonhos, quantos pesadelos são, na verdade, assaltos demoníacas durante o sono. Quantas opressões matinais são resultado de ataques noturnos que não conseguimos repelir conscientemente. Por isso, estabeleço o hábito sagrado de, antes de deitar, invocar vossa proteção sobre cada quarto, sobre cada cama, sobre cada travesseiro. Que vossos anjos montem guarda ao redor de nossos leitos enquanto descansamos. Que nossas mentes subconscientes sejam guardadas de toda intrusão maligna. Que nossos sonhos sejam puros, nosso sono reparador, nosso despertar renovado e alegre. Glorioso arcanjo, abençoai também todos os objetos sagrados que mantemos em nosso lar como pontos de contato espiritual com o céu. As imagens sagradas que nos recordam da presença de Deus e dos santos, os crucifixos que proclamam a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, os rosários que são armas poderosas de oração, a água benta que purifica e afasta demônios, as velas benzidas que simbolizam a luz de Cristo, as medalhas e escapulários que carregamos como sinais de proteção. Que todos estes sacramentais sejam potencializados com vossa bênção angelical, tornando-se condutores ainda mais eficazes da graça divina. Que cada vez que nossos olhos pousarem sobre uma imagem sagrada, sejamos lembrados de que não estamos sozinhos nesta batalha, que todo o céu milita conosco.
São Miguel Arcanjo, estendo esta proteção também para além das paredes físicas de minha residência. Protegei minha família em seus deslocamentos diários, no caminho para o trabalho, para a escola, para a igreja, para qualquer lugar onde a providência nos leve. Que anjos condutores guiem nossos veículos, impedindo acidentes, protegendo-nos de assaltantes e de toda forma de violência urbana. Protegei também nossos espaços de trabalho e estudo, pois ali passamos muitas horas do dia e também ali enfrentamos batalhas espirituais. Que nossos colegas de trabalho ou escola sejam influenciados positivamente pela luz que carregamos. Que nossos ambientes profissionais sejam purificados de intrigas, invejas e competições destrutivas pela nossa presença ungida. Príncipe das milícias celestiais, peço que protejam especialmente nossas comunicações na era digital em que vivemos. Guardai nossas conversas telefônicas de mal-entendidos demoníacos. Protegei nossas interações em redes sociais de ataques virtuais, difamações e manipulações. Vigiai sobre o que nossos filhos acessam na internet, impedindo que caiam em armadilhas de pornografia, predadores sexuais, ideologias destrutivas ou qualquer outro conteúdo que possa corromper suas mentes jovens. Que nossos dispositivos eletrônicos, que podem ser portas para tanta escuridão, sejam transformados em ferramentas para espalhar luz, edificação e verdade. Que usemos a tecnologia para a glória de Deus e não para nossa destruição espiritual. Arcanjo glorioso, concedei à minha família o dom da perseverança na fé e na prática das virtudes cristãs. Sabemos que expulsar a escuridão é apenas o primeiro passo. Manter a luz acesa requer esforço constante e disciplina espiritual. Ajudai-nos a estabelecer rotinas sagradas que alimentem nossa vida espiritual. Oração em família ao despertar e antes de dormir, leitura diária da Bíblia, participação frequente na Santa Missa e nos sacramentos, prática regular do jejum e da esmola, cultivo de virtudes como paciência, bondade, generosidade e perdão. Que nosso lar seja reconhecido não apenas pela ausência de males, mas pela abundante presença de frutos do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, inspirai-me a ser instrumento de bênção para outras famílias que também sofrem sob o jugo da escuridão espiritual. Que eu não guarde egoístamente para mim esta experiência de libertação, mas que compartilhe com outros o testemunho do que o Senhor fez em meu lar através de vossa intercessão. Que minha casa se torne referência de paz e santidade, atraindo pessoas que buscam esperança em meio ao desespero. Que eu possa ensinar esta oração a outros, multiplicando seus efeitos em incontáveis lares. Que minha família seja sal da terra e luz do mundo, influenciando positivamente nossa vizinhança, nossa comunidade, nossa sociedade. Defensor incansável, peço que prepareis minha família para as batalhas futuras que inevitavelmente virão, pois vivemos num mundo caído onde a guerra espiritual é constante. Que não sejamos ingênuos, pensando que uma única oração resolve tudo para sempre, mas que permaneçamos vigilantes e em constante estado de prontidão espiritual. Ensinai-nos as estratégias de guerra espiritual, revelai-nos as táticas do inimigo, equipai-nos com as armas celestiais necessárias para cada combate. Que nos tornemos guerreiros espirituais treinados e experientes, capazes não apenas de defender nosso próprio território, mas de invadir fortalezas inimigas e libertar cativos. Glorioso Arcanjo, selai esta oração com vossa assinatura celestial de autoridade e poder, que seja registrada nos anais do céu como um momento decisivo na história de minha família. Que os anjos cantem louvores ao Altíssimo pela libertação que foi conquistada. Que os demônios rangem os dentes de raiva e frustração por terem perdido o domínio que exerciam sobre meu lar.
Que a Santíssima Trindade seja glorificada por mais uma família resgatada das garras das trevas e restaurada para cumprir seu destino divino. Que Maria Santíssima, Rainha dos Anjos, sorria com alegria maternal ao ver mais um de seus filhos protegido sob o manto de São Miguel Arcanjo, Príncipe das alturas, enquanto os sinos de Natal ressoam anunciando o nascimento do Salvador, proclamo com voz firme: nesta noite santa, São Miguel Arcanjo expulsou toda a escuridão do meu lar. Não é mais uma súplica ansiosa, mas uma declaração de fé, um testemunho de vitória, uma proclamação profética do que já está acontecendo no reino espiritual. Vejo com os olhos da fé minha casa envolvida em luz celestial tão brilhante que ofusca todas as trevas. Vejo anjos guerreiros posicionados em formação militar ao redor de minha propriedade. Vejo demônios fugindo apavorados, incapazes de suportar a presença santa que agora caracteriza meu lar. Vejo minha família sorrindo, liberta, renovada, cheia de esperança e paz. São Miguel Arcanjo, aceite minha gratidão eterna por tudo que fizestes e continuarás fazendo em favor de minha família. Que nunca esqueça desta noite santa, quando o céu se moveu em resposta ao meu clamor. Que conte e reconte esta história de libertação para meus filhos e netos, para que saibam que servimos a um Deus que responde orações, que envia seus anjos para nos socorrer, que não abandona os que confiam nele. Que estabeleça nesta data um memorial anual, celebrando o aniversário de nossa libertação da escuridão, renovando votos de fidelidade e gratidão. Finalmente, glorioso arcanjo, uno minha voz ao coro celestial que ecoa desde o princípio dos tempos, vosso grito de guerra. Quem como Deus? Micael, quem como Deus? Ninguém se compara ao Altíssimo. Nenhuma força do mal pode prevalecer contra seu poder infinito. Nenhuma escuridão resiste à sua luz eterna, porque Ele é Deus e não há outro. Porque Ele é fiel e suas promessas não falham, porque Ele nos amou tanto que enviou seu Filho unigênito para nos salvar, e porque nos ama, também enviou São Miguel Arcanjo para nos proteger. Nesta noite santa de Natal, declaro meu lar liberto, purificado, protegido e consagrado ao Deus Altíssimo, sob a guarda perpétua de São Miguel Arcanjo. Que assim seja agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, protegei-nos contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus exerça sobre ele seu império. Nós vos pedimos suplicantes. E vós, príncipe da milícia celestial, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo, para a perdição das almas. Amém. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, príncipe invencível das hostes celestiais, nesta noite santa de Natal, continuo a clamar por vossa intercessão poderosa, pois reconheço que a obra de proteção e purificação de meu lar exige não apenas um momento isolado de oração, mas uma consagração profunda e contínua que transforme completamente a atmosfera espiritual de minha residência. Venho agora aprofundar ainda mais esta aliança sagrada convosco, estabelecendo fundamentos eternos de proteção que resistirão a todos os assaltos futuros das trevas. Que vossa presença angelical não seja apenas uma visita momentânea, mas uma habitação permanente em meu lar, fazendo de cada cômodo um santuário onde o céu toca a terra e onde demônios não ousam nem se aproximar. São Miguel Arcanjo, invoco o vosso poder sobre toda a história de minha família, não apenas sobre o presente momento, mas retroativamente sobre todas as gerações que me precederam. Quantas maldições foram plantadas no solo de minha linhagem familiar por antepassados que fizeram pactos com demônios, que praticaram ocultismo, que viveram em pecados graves não confessados. Quantas feridas emocionais foram transmitidas de pais para filhos através de padrões
destrutivos de comportamento, criando ciclos viciosos de abuso, abandono, vícios e fracassos. Quantos traumas não resolvidos continuam ecoando através das gerações, manifestando-se em doenças, fobias, compulsões e todo tipo de disfunção. São Miguel, com vossa autoridade celestial, eu ordeno a quebra de todas estas correntes hereditárias. Que vossa espada flamejante corte agora mesmo toda raiz de maldição ancestral. Que vosso fogo purificador queime todo padrão negativo transmitido geneticamente ou espiritualmente. Que esta noite de Natal marque o fim definitivo de toda herança maldita e o início de uma nova linhagem abençoada que fluirá para todas as gerações futuras. Defensor poderoso, peço que purifiques também a própria terra sobre a qual minha casa está edificada. Quem sabe que rituais satânicos foram realizados neste terreno antes de eu o adquirir? Quem sabe que derramamento de sangue inocente possa ter ocorrido aqui em tempos passados, contaminando o solo com clamor por vingança? Quem sabe que cemitérios indígenas ou locais de sacrifícios pagãos possam existir sob os alicerces de minha residência, servindo de âncora para espíritos territoriais malignos? São Miguel Arcanjo, com vossa autoridade de príncipe celestial, purifique agora este solo, que vossos anjos cavem espiritualmente até as profundezas da terra, removendo toda a contaminação espiritual. Que seja derramado óleo de consagração celestial sobre cada metro quadrado de minha propriedade. Que sejam fincadas estacas espirituais nos 4 cantos de meu terreno, marcadas com o sinal da cruz e o nome de Jesus Cristo, declarando que esta terra pertence ao reino de Deus e está sob jurisdição exclusiva das autoridades celestiais. Que nenhum demônio territorial ouse reclamar direitos sobre este solo que foi conquistado pelo sangue do Cordeiro e consagrado pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Arcanjo glorioso, estendo vossa proteção também sobre todas as dimensões de minha vida familiar que transcendem o espaço físico de minha residência. Protegei nosso matrimônio com muralhas espirituais impenetráveis que impeçam invasões de infidelidade, pornografia, desamor ou qualquer outra estratégia diabólica para destruir a aliança sagrada entre marido e esposa. Que vossos anjos da guarda cerquem nosso leito conjugal, preservando a intimidade santa que Deus criou para ser fonte de união, prazer legítimo e geração de vida. Que toda tentação de adultério, seja física, emocional ou através de fantasias mentais, seja imediatamente bloqueada por barreiras angelicais intransponíveis. Que nosso amor matrimonial seja tão protegido e abençoado que se torne testemunho vivo do amor entre Cristo e sua Igreja, inspirando outros casais que lutam contra as tempestades que ameaçam seus relacionamentos. São Miguel Arcanjo, guardai também a pureza e inocência de nossos filhos neste mundo corrompido que bombardeia suas mentes jovens com conteúdos tóxicos desde a mais tenra idade. Protegei-os na escola de professores que tentam doutrinar com ideologias anticristãs. Protegei-os em suas amizades de más companhias que os induziriam a experimentar drogas, álcool, sexo prematuro ou qualquer outro caminho de destruição. Protegei-os na internet das armadilhas infinitas de pornografia, pedofilia, bullying virtual, desafios perigosos de redes sociais e influências demoníacas disfarçadas de entretenimento inocente. Que cada filho e filha minha tenha um batalhão especial de anjos da guarda, trabalhando em turnos ininterruptos para proteger seus corpos, almas e espíritos. Que sejam preservados em pureza até que alcancem a maturidade necessária para tomar decisões sábias sobre suas vidas. Que cresçam em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, assim como Jesus cresceu em Nazaré, sob a proteção amorosa de Maria e José.
Príncipe das milícias celestiais, estabeleçam sobre minha família uma cobertura de prosperidade financeira que não seja baseada em ganância ou materialismo, mas na promessa bíblica de que Deus supre todas as nossas necessidades segundo suas riquezas na glória. Quebrai toda maldição de pobreza e miséria que possa estar operando em minha linhagem. Destruí todo espírito devorador que consome nossos recursos através de gastos impulsivos, vícios caros, doenças dispendiosas ou sabotagens financeiras. Abri as janelas dos céus e derramai bênçãos materiais em abundância, não para que acumulemos tesouros na terra, mas para que tenhamos recursos suficientes para viver dignamente, educar nossos filhos, ajudar os necessitados e financiar a obra missionária do Reino de Deus. Protegei nossas fontes de renda de toda inveja, concorrência desleal, processos judiciais injustos ou crises econômicas devastadoras. Que nosso trabalho seja abençoado, nossos investimentos multiplicados, nossas dívidas quitadas e nossa generosidade expandida. Glorioso arcanjo, concedei também à minha família o dom da saúde integral, física, mental, emocional e espiritual. Onde houver qualquer enfermidade crônica que resiste a tratamentos médicos convencionais, investigai suas raízes espirituais e destruí-las completamente. Muitas doenças têm origem em traumas emocionais não curados, em amarguras acumuladas, em culpas não confessadas, em perdões não concedidos ou em maldições e feitiços lançados por inimigos. São Miguel, com vossa visão penetrante do mundo espiritual, identificai todas estas raízes ocultas e arrancai-as pela raiz. Que vossos anjos de cura operem cirurgias espirituais precisas, removendo tumores de amargura, extraindo cálculos de ressentimento, desobstruindo artérias de falta de perdão, transplantando novos corações capazes de amar incondicionalmente. Que a saúde de Cristo, que nunca ficou doente durante seu ministério terreno, flua através de cada membro de minha família. Que nossos corpos sejam templos do Espírito Santo tão bem cuidados e protegidos que espíritos de enfermidade não encontrem morada onde habitar. São Miguel Arcanjo, peço especialmente que liberteis minha família de todo vício que possa ter lançado suas garras venenosas sobre qualquer um de nós. Vícios químicos como alcoolismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas ou abuso de medicamentos. Vícios comportamentais como jogo compulsivo, compras descontroladas, workaholic que destrói relacionamentos familiares. Vícios sexuais como pornografia, masturbação compulsiva, prostituição ou perversões que corrompem a sexualidade sagrada criada por Deus. Vícios tecnológicos, como dependência de redes sociais, jogos eletrônicos, viciantes, binge-watching de séries que rouba horas preciosas de convívio familiar. Sei que por trás de cada vício existe um demônio específico que escraviza a vontade humana, tornando impossível a libertação por esforço próprio. Por isso clamo por vossa intervenção sobrenatural. Quebrai agora as correntes de todo vício, que vossa espada corte os laços espirituais entre meus familiares e estas substâncias ou comportamentos destrutivos. Que vossos anjos ministrem cura às feridas emocionais que deram origem aos vícios, que o Espírito Santo encha os vazios interiores que estavam sendo preenchidos com substitutos tóxicos, que cada pessoa liberta experimente a embriaguez do Espírito Santo, muito superior a qualquer embriaguez química. Defensor incansável, protegei também a reputação e o bom nome de minha família contra toda calúnia, difamação e fofoca maldosa. Quantas famílias foram destruídas por línguas venenosas que espalham mentiras, distorcem verdades e mancham reputações construídas. Ao longo de anos, quantos casamentos foram arruinados por intrigas plantadas por pessoas invejosas? Quantas carreiras profissionais foram sabotadas por difamações estratégicas? São Miguel, calem agora
toda língua que se levanta contra minha família. Que vossa espada corte as línguas bífidas que espalham veneno. Que anjos da verdade desmascarem toda mentira antes que cause danos irreparáveis. Que a luz da verdade brilhe tão intensamente sobre nossa família que toda sombra de suspeita seja dissipada. Que nossa integridade seja reconhecida por todos e que aqueles que tentaram nos difamar sejam expostos e envergonhados pela própria malícia que tentaram lançar sobre nós. Arcanjo poderosíssimo, estabeleçam em meu lar o hábito sagrado da oração familiar constante. Inspirai-nos a reunir todos os membros da família pelo menos uma vez ao dia para orar juntos, ler as Escrituras, louvar a Deus e interceder uns pelos outros. Que nossa sala se transforme em capela doméstica, onde o incenso das orações sobe continuamente até o trono de Deus. Que nosso altar familiar seja um ponto de contato celestial, onde milagres acontecem regularmente. Que desenvolvamos tal intimidade com o mundo espiritual através da oração persistente, que anjos se tornem visitantes frequentes de nosso lar, trazendo mensagens, proteção e bênçãos do Altíssimo. Que nossos filhos cresçam vendo a oração não como ritual religioso enfadonho, mas como comunicação vital com um Deus vivo que responde, intervém e transforma realidades. São Miguel Arcanjo, concedei à minha família discernimento espiritual aguçado para reconhecer as estratégias sutis do inimigo antes que causem grandes estragos. Que desenvolvamos sensibilidade para perceber quando algo não está certo no ambiente espiritual, mesmo que tudo pareça normal no plano natural. Que saibamos distinguir entre meros problemas humanos que requerem soluções naturais e ataques espirituais que exigem guerra espiritual. Que não sejamos nem paranoicos, vendo demônios em tudo, nem ingênuos, ignorando as realidades do mundo espiritual. Que alcancemos o equilíbrio sábio de quem vive com os pés na terra, mas os olhos no céu, conscientes de ambas dimensões e competentes para operar em ambas. Glorioso Arcanjo, enquanto esta noite santa de Natal avança, sinto a escuridão sendo expulsa de meu lar, de forma cada vez mais completa e definitiva. Percebo uma leveza no ambiente que não existia antes. Sinto uma paz que ultrapassa todo entendimento descendo, como o orvalho celestial sobre minha residência. Vejo com olhos espirituais a glória de Deus enchendo cada cômodo como fumaça de incenso. Ouço no espírito os cânticos dos anjos celebrando mais uma vitória do reino da luz sobre o império das trevas. Esta certeza não é presunção ou ilusão, mas fé genuína nas promessas infalíveis de Deus e na eficácia comprovada da intercessão de São Miguel Arcanjo. Declaro consumado o que foi iniciado, declaro selado o que foi purificado, declaro estabelecida a proteção perpétua sobre meu lar. Em nome de Jesus Cristo, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, sob o manto protetor de Maria Santíssima. Amém. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, guerreiro incansável do Altíssimo, nesta noite santa que celebra o nascimento da luz do mundo, continuo a erguer minha voz em fervorosa súplica, aprofundando ainda mais esta consagração de meu lar à vossa proteção celestial. Reconheço que a batalha espiritual possui dimensões que minha mente humana limitada, mal, consegue compreender. E por isso necessito não apenas de vossa força militar angelical, mas também de vossa sabedoria estratégica acumulada em milênios de combate contra as hostes infernais. Vinde, príncipe dos arcanjos, e revelai-me os segredos da guerra espiritual vitoriosa. Ensinai-me como manter meu lar fortificado contra ataques futuros. Mostra-me as brechas que preciso fechar, as armas que preciso empunhar, as disciplinas que preciso cultivar para que a libertação conquistada nesta noite santa se torne permanente e irreversível.
São Miguel Arcanjo, peço que estabeleçais em meu lar uma cultura de santidade que seja antídoto natural contra toda manifestação de escuridão. Compreendo que não basta expulsar demônios, se não preenchermos o espaço vazio com a presença abundante do Espírito Santo. A casa varrida e limpa que permanece vazia atrai de volta os espíritos imundos com reforços ainda piores, conforme ensinou o próprio Jesus Cristo. Por isso, glorioso arcanjo, ajudai-me a encher cada canto de meu lar com práticas sagradas que cultivem uma atmosfera celestial permanente, que tenhamos imagens sagradas em todos os cômodos principais, recordando-nos constantemente da presença dos santos e anjos, que mantenhamos sempre velas benzidas ou lâmpadas acesas diante de um altar doméstico onde a família se reúne para a oração, que aspergimos regularmente água benta em todos os ambientes, especialmente após a visita de pessoas que possam ter trazido energias negativas, que queimemos incenso de boa qualidade durante nossas orações, criando uma ponte olfativa entre o natural e o sobrenatural, que tocamos música sacra que eleva o espírito e afugenta demônios que não suportam melodias celestiais. Defensor poderoso, inspirai-me a criar em meu lar zonas de santidade intensificada que funcionem como fortalezas espirituais dentro da fortaleza maior. Um quarto de oração dedicado exclusivamente à intimidade com Deus, onde o mundo e suas distrações ficam do lado de fora e apenas sussurros celestiais são ouvidos. Um espaço para leitura e estudo das Escrituras, onde a palavra de Deus seja meditada profundamente, não apenas lida superficialmente. Um canto de adoração, onde instrumentos musicais aguardam para serem usados em louvor ao Criador. Que estes espaços sagrados sejam tão saturados com a presença de Deus através de oração constante e adoração fervorosa que se tornem portais celestiais, lugares onde o véu entre o natural e o sobrenatural é quase transparente, onde milagres acontecem com frequência, onde anjos são vistos ocasionalmente, onde a voz de Deus é ouvida claramente por corações sintonizados na frequência divina. São Miguel Arcanjo, peço que protejais especialmente os momentos de transição em meu lar, pois estes são frequentemente alvos preferenciais de ataques demoníacos. O momento em que acordamos pela manhã, quando nossa mente ainda está vulnerável entre o sono e a vigília. Que vossos anjos nos despertem com cânticos celestiais e pensamentos santos, impedindo que o inimigo plante logo cedo as sementes de ansiedade, depressão ou pensamentos negativos que contaminarão o dia inteiro. O momento das refeições, quando nos reunimos à mesa, que vossos anjos transformem cada refeição em comunhão sagrada, onde não apenas o corpo é alimentado, mas também a alma é nutrida através de conversas edificantes e gratidão expressa. O momento de chegada em casa, após o dia de trabalho, quando trazemos conosco o estresse e as contaminações espirituais do mundo exterior. Que vossos anjos nos purifiquem na soleira da porta, como soldados que se desarmam ao entrar em território seguro. O momento de dormir, quando entregamos nossa consciência ao descanso e ficamos vulneráveis, que vossos anjos montem guarda triplicada, protegendo nossos sonhos e permitindo apenas revelações divinas. Príncipe das milícias celestiais, concedei à minha família a graça de viver em estado permanente de gratidão, pois reconheço que a gratidão é arma poderosíssima contra a escuridão. Demônios não suportam atmosferas de gratidão genuína, pois ela é o oposto exato da murmuração e reclamação que tanto apreciam fomentar. Quando uma família cultiva o hábito de agradecer a Deus por tudo, pelas bênçãos óbvias e pelas camufladas, pelas alegrias e pelas provações que fortalecem, pela fartura e pela escassez que ensina a dependência de Deus,
cria-se um escudo espiritual que repele automaticamente influências malignas. São Miguel, inspirai-nos a manter um diário familiar de gratidão, onde registramos diariamente pelo menos 3 motivos de agradecimento. Que nos reunamos semanalmente para revisar este diário e celebrar a fidelidade de Deus. Que esta disciplina simples, mas poderosa, transforme gradualmente nossa mentalidade, curando-nos da tendência humana de focar no que falta e treinando-nos a enxergar a abundância de bênçãos que já possuímos. Glorioso Arcanjo, peço que cureis minha família da doença espiritual da ofensa fácil e do perdão difícil. Quantas brechas são abertas para demônios entrarem em lares que deveriam ser santuários, simplesmente porque pessoas guardam rancores, cultivam ressentimentos e se recusam a perdoar. A falta de perdão é como câncer espiritual que corrompe tudo ao redor, envenenando relacionamentos, destruindo a paz, bloqueando orações e abrindo portas largas para toda sorte de opressão demoníaca. São Miguel, com vossa espada flamejante, cortai agora toda raiz de amargura em minha família, que vossos anjos ministrem cura, profunda as feridas que tornaram difícil o perdão. Que o Espírito Santo derrame sobre nós o mesmo perdão incondicional que Cristo ofereceu a seus algozes do alto da cruz. Que desenvolvamos a capacidade sobrenatural de perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário, que nossa família seja conhecida não pela capacidade de guardar ofensas, mas pela rapidez em restaurar relacionamentos rompidos. São Miguel Arcanjo, protegei meu lar contra a infiltração sutil, mas devastadora do espírito de divisão que Satanás tenta plantar entre membros da mesma família. Este espírito maligno trabalha criando facções dentro de casa. Pais contra filhos, filhos contra pais, irmão contra irmão, cunhados contra cunhados. Ele amplifica pequenas diferenças de opinião, até transformá-las em abismos intransponíveis. Ele distorce palavras inocentes, fazendo-as soar como ofensas deliberadas. Ele ressuscita ofensas passadas que já deveriam estar sepultadas sob o perdão. Ele alimenta ciúmes entre irmãos, competição entre cônjuges, rebeldia entre gerações. Glorioso Arcanjo, destruí agora todo espírito de divisão. Que vossa presença unificadora crie laços sobrenaturais de amor que transcendam diferenças de personalidade, opinião ou preferência. Que nossa família seja modelo de unidade em meio à diversidade, demonstrando que é possível discordar sem se dividir, que é possível ser diferentes sem se distanciar, que é possível manter individualidade sem perder a identidade. É coletiva de família unida em Cristo. Defensor celestial, peço que estabeleçais sobre minha família uma cobertura especial de proteção contra acidentes, tragédias e mortes prematuras. Quantas famílias são devastadas por perdas súbitas e inesperadas que deixam feridas nunca completamente curadas. Acidente de trânsito fatal, afogamento trágico, queda mortal, doença fulminante, crime violento. Tantas são as formas como a morte prematura pode roubar entes queridos antes do tempo determinado por Deus. São Miguel, que comandastes a batalha contra o anjo da morte no Egito, quando os israelitas foram poupados através do sangue do cordeiro aspergido nas portas, comandai agora a proteção de minha família contra toda morte prematura. Que vossos anjos desviem balas perdidas, impeçam colisões fatais, alertem sobre perigos iminentes, frustrem planos de assassinato, curem doenças mortais antes que seja tarde. Que cada membro de minha família complete os dias determinados por Deus em seu livro, antes da fundação do mundo, nenhum dia a mais, nenhum dia a menos.
Arcanjo poderosíssimo, concedei à minha família a sabedoria de estabelecer limites saudáveis com pessoas tóxicas, mesmo que sejam familiares ou amigos de longa data. Nem toda pessoa que demonstra afeto é benéfica para a nossa saúde espiritual. Existem relacionamentos vampíricos que sugam energia, paz e alegria. Existem pessoas que funcionam como portais ambulantes de negatividade, sempre trazendo problemas, fofocas, reclamações e atmosferas pesadas. Existem indivíduos manipuladores que usam laços afetivos para controlar e explorar. Existem falsos amigos que se aproximam com segundas intenções maliciosas. São Miguel, concedei-nos discernimento para identificar estas pessoas. Dai-nos coragem para estabelecer limites protetores, mesmo que sejamos acusados de falta de amor. Que compreendamos que proteger a santidade de nosso lar é ato supremo de amor para com aqueles que realmente importam. Que possamos amar a todos, mas não necessariamente permitir acesso íntimo a todos. Que nossa bondade seja sábia, nossa compaixão discernente, nossa generosidade prudente. São Miguel Arcanjo, peço que estabeleçais em meu lar o hábito glorioso do jejum regular, esta arma espiritual que Jesus disse ser necessária contra certas categorias de demônios. O jejum não é dieta nem penitência masoquista, mas declaração de guerra contra apetites carnais que tentam governar nosso espírito. É a afirmação prática de que não vivemos só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É disciplina que fortalece a vontade, aguça a sensibilidade espiritual e aumenta dramaticamente a eficácia das orações. Inspirai minha família a jejuar regularmente. Pode ser jejum completo de alimentos, jejum parcial de certos tipos de comida, jejum de tecnologia e entretenimento, jejum de fala através do silêncio contemplativo. Que aprendamos a oferecer sacrifícios voluntários que quebram fortalezas espirituais, liberam cativos e desencadeiam milagres que a oração sozinha não conseguiria alcançar. Glorioso Arcanjo, protegei especialmente minha família durante esta época de Natal e todas as festividades futuras, pois Satanás intensifica seus ataques precisamente quando deveríamos estar celebrando. Quantas famílias têm suas festividades arruinadas por brigas inexplicáveis que explodem justamente durante ceias de Natal ou reuniões familiares? Quantas pessoas são tomadas por tristeza profunda e depressão exatamente quando todos ao redor parecem alegres? Quantos acidentes fatais acontecem durante viagens de férias? Quantos vícios são intensificados durante celebrações? São Miguel, que nossas festividades sejam genuinamente alegres, livres de manipulações demoníacas. Que nossas celebrações honrem a Cristo e não aos ídolos do consumismo e materialismo. Que nossas reuniões familiares sejam marcadas por reconciliações e não por conflitos. Que nosso Natal seja verdadeiramente santo, comemorando a vitória da luz sobre as trevas no nascimento do Salvador. Príncipe das alturas celestiais, sinto neste momento que a obra de purificação e proteção de meu lar está sendo consolidada de forma extraordinária através desta oração prolongada e fervorosa. Cada palavra pronunciada é como tijolo espiritual, construindo muralhas de proteção. Cada clamor é como estaca sendo fincada, marcando território conquistado para o reino de Deus. Cada declaração de fé é como selo sendo impresso, documentando legalmente que este lar pertence ao Altíssimo. Glorioso São Miguel Arcanjo. Prossigamos juntos edificando esta fortaleza espiritual até que seja completamente inexpugnável. Amém e amém. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, comandante supremo dos exércitos celestiais, nesta noite santíssima de Natal,
Quando os céus se abriram para trazer o Salvador ao mundo, meu coração transborda de esperança renovada ao contemplar a magnitude da obra que estais realizando em meu lar através desta oração poderosa. Sinto que chegamos ao momento de selamento final, onde tudo que foi orado, declarado e suplicado será cristalizado em decreto celestial irrevogável. Que esta última etapa de nossa jornada oracional seja como o toque final do artista divino em sua obra-prima, como a assinatura autenticando um documento de importância eterna, como o selo real garantindo autoridade e permanência. Vinde, glorioso arcanjo, e completai definitivamente a expulsão de toda a escuridão de meu lar, estabelecendo em seu lugar a luz perpétua da presença divina. São Miguel Arcanjo, invoco sobre minha família a proteção específica contra as 10 pragas modernas que assolam os lares contemporâneos com intensidade devastadora. Primeira praga, o espírito de divórcio que destrói mais da metade dos casamentos modernos. Que vossa espada corte este espírito pela raiz, tornando nosso matrimônio indissolúvel como Deus planejou desde o princípio. Segunda praga, o espírito de rebeldia que transforma filhos amorosos em adolescentes hostis que desprezam os pais e rejeitam toda autoridade. Que vossos anjos cultivem em nossos filhos corações honrosos que respeitam e valorizam seus progenitores. Terceira praga, o espírito de vícios tecnológicos que aprisiona pessoas em mundos virtuais, destruindo relacionamentos reais. Que estabeleçais limites saudáveis no uso de tecnologia em nosso lar. Quarta praga, o espírito de ansiedade e depressão que rouba a paz e a alegria de viver. Que vossa presença traga a paz que excede todo entendimento. Quinta praga, o espírito de imoralidade sexual que perverte a sexualidade sagrada criada por Deus. Que purifiqueis nossa família, restaurando a pureza e santidade nas questões sexuais. Sexta praga moderna, o espírito de materialismo que escraviza pessoas em busca insaciável de posses que nunca satisfazem. Que nos liberteis da tirania do consumismo, ensinando-nos a encontrar contentamento em Deus e não em coisas. Sétima praga, o espírito de pressa que cria famílias ocupadas demais para conviver, comer juntas ou orar juntas. Que nos concedais sabedoria para priorizar o que realmente importa. Oitava praga, o espírito de individualismo que destrói o senso de família estendida e comunidade. Que restaureis em nós o valor das conexões profundas e compromissos duradouros. Nona praga, o espírito de relativismo moral que declara não existir verdade absoluta. Que ancoreis nossa família firmemente na palavra de Deus, como padrão imutável de verdade e moralidade. Décima praga, o espírito de ateísmo prático, que professa crer em Deus, mas vive como se ele não existisse. Que acendais em nós fé genuína que se manifesta em obediência prática e transformação de vida. São Miguel Arcanjo, destruí agora estas 10 pragas modernas. Que minha família seja oásis de saúde espiritual em meio ao deserto de degeneração moral que caracteriza esta geração. Defensor incansável, peço que estabeleçais em meu lar uma dinastia espiritual que perdure por 100 gerações. Que os filhos que ainda nascerão de minha linhagem sejam todos consagrados a Deus desde o ventre materno, assim como João Batista e Jeremias foram. Que cada geração seja mais santa, mais poderosa espiritualmente, mais comprometida com o reino de Deus do que a anterior. Que minha família produza profetas, evangelistas, missionários, pastores, sacerdotes, freiras, teólogos, apologistas e toda sorte de obreiros do reino. Que sejamos família que deixa legado espiritual imperecível, onde bisnetos contarão com o orgulho santo. Meu tataravô foi aquele que consagrou nossa família a São Miguel Arcanjo numa noite de Natal, e desde então a proteção celestial nunca nos abandonou.
Que esta oração se torne herança preciosa, transmitida de geração em geração, com cada descendente renovando os votos de consagração e experimentando a fidelidade de Deus manifestada através da intercessão de São Miguel Arcanjo. Glorioso Arcanjo, peço que nos ensineis a arte sagrada da guerra espiritual ofensiva, não apenas defensiva. Compreendo que não devemos viver apenas nos defendendo dos ataques do inimigo, mas devemos também invadir seus territórios e libertar cativos. Que minha família se torne esquadrão de elite no exército de Deus, treinado por vós para resgatar almas das garras de Satanás. Que nosso lar seja a base de operações missionárias, de onde partem expedições evangelísticas para alcançar os perdidos. Que nossa sala se transforme em sala de guerra espiritual, onde estratégias são planejadas sob orientação angelical. Que nossa família adote espiritualmente pessoas escravizadas por demônios, intercedendo persistentemente até vê-las completamente libertas. Ensinai-nos a usar todas as armas espirituais, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que nos tornemos tão proficientes em guerra espiritual que demônios tremam quando ouvem o nome de nossa família. São Miguel Arcanjo, concedei à minha família o dom preciosíssimo da unidade verdadeira que transcende mera coexistência pacífica. Não almejamos apenas ausência de conflitos, mas presença vibrante de amor genuíno, admiração mútua, apoio incondicional e alegria compartilhada. Que nossos laços familiares sejam tão fortes que nenhuma força externa consiga romper. Que nossa lealdade uns aos outros seja proverbial. Que nosso amor fraternal seja testemunho que atrai outros para Cristo. Que desenvolvamos linguagem própria de afeto, tradições únicas que nos identifiquem. Memórias preciosas que nos sustentam nos momentos difíceis. Que sejamos família que ri junto, chora junto, ora junto, sonha junto, luta junto e vence junto. Que o amor que nos une seja reflexo pálido, mas genuíno do amor que une a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo em comunhão perfeita e eterna. Príncipe das milícias celestiais, peço que protejais minha família contra o espírito sutil, mas mortal de mornidão espiritual, que Jesus disse ser pior do que frieza declarada. Protegei-nos da religiosidade vazia que cumpre rituais mecanicamente sem paixão pelo Deus vivo. Livrai-nos da hipocrisia que professa a fé publicamente, mas nega na prática privada. Guardai-nos do legalismo que majora minúcias enquanto negligencia justiça, misericórdia e fé. Preservai-nos do farisaísmo que se orgulha de aparência de santidade, enquanto o coração permanece corrupto. Que nosso cristianismo seja autêntico, vibrante, apaixonado e transformador. Que nossa fé seja fogo que consome, não cinzas frias de religião morta. Que nossa devoção seja como o primeiro amor que nunca esfria, não como o casamento desgastado onde parceiros apenas coexistem. Que o Espírito Santo sopre continuamente sobre nós, mantendo acesas as chamas do primeiro amor, da paixão por Deus, do zelo missionário, da santidade radical. Glorioso Arcanjo, estabeleçam sobre minha família o manto da humildade autêntica, que é fundamento de todas as virtudes. Sem humildade, todas as outras virtudes se corrompem em vícios disfarçados. A fé se torna presunção, a esperança vira arrogância, o amor degenera em manipulação, a generosidade busca reconhecimento. Mas com humildade verdadeira, até nossas fraquezas se tornam oportunidades para a manifestação do poder de Deus. São Miguel, vós que permanecestes humilde mesmo sendo príncipe dos arcanjos, vós que proclamais eternamente quem como Deus, reconhecendo que nenhuma criatura se compara ao Criador, ensinai-nos esta humildade santa, que reconheçamos nossa completa dependência de Deus para tudo,
que celebremos vitórias sem orgulho, dando glória exclusivamente a Deus. Que enfrentemos derrotas sem desespero, confiando que Deus opera todas as coisas para bem daqueles que o amam. Que sirvamos aos outros sem esperar reconhecimento. Que perdoemos ofensas sem guardar créditos de superioridade moral. Que vivamos coram Deo, diante da face de Deus, onde apenas sua opinião importa. São Miguel Arcanjo, peço que enchais minha família com o dom da alegria sobrenatural, que não depende de circunstâncias favoráveis, não a alegria superficial de quem ignora problemas, mas a alegria profunda de quem confia que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. A alegria que Paulo e Silas tinham cantando hinos na prisão, com pés no tronco e costas sangrando. A alegria que Abacuque declarou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Que esta alegria inabalável caracterize nosso lar, criando atmosfera que demônios não suportam e anjos adoram habitar. Que nossas gargalhadas ecoem pelas paredes, nossos sorrisos iluminem ambientes, nossa esperança contagie visitantes, que sejamos conhecidos como família que mantém alegria mesmo em tribulações. Defensor poderoso, protegei minha família contra o vírus espiritual da comparação que rouba a alegria e planta inveja. Vivemos em época de redes sociais, onde todos exibem versões editadas de vidas aparentemente perfeitas, gerando epidemia de inadequação e inveja. Que nossa família seja imune a este veneno. Que aprendamos a celebrar sucessos alheios sem sentir que diminuem nosso valor. Que cultivemos gratidão pelo que temos ao invés de ressentimento pelo que falta. Que compreendamos que Deus tem plano único para cada pessoa e comparações são inúteis. Que corramos nossa própria corrida sem olhar para as pistas vizinhas. Que encontremos contentamento não em ter mais que outros, mas em ter exatamente o que Deus proveu. Que nossa autoimagem seja fundamentada não em padrões sociais mutáveis, mas na verdade imutável de que somos criados à imagem de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, habitação do Espírito Santo, valor que nenhuma comparação pode diminuir. Glorioso arcanjo, enquanto esta oração monumental se aproxima de sua conclusão, nesta noite santa de Natal, meu espírito se eleva em adoração ao contemplar a fidelidade de Deus, manifestada através de vossa intercessão poderosa. Vejo profeticamente minha família transformada, meu lar purificado, meu futuro iluminado. Declaro pela fé que tudo que foi orado está sendo respondido, tudo que foi pedido está sendo concedido, tudo que foi declarado está sendo estabelecido. A escuridão foi expulsa, a luz foi instalada, a proteção foi garantida, o selo foi colocado. Não é mais esperança ansiosa, mas certeza inabalável. Não é mais súplica desesperada, mas proclamação vitoriosa. Nesta noite santa de Natal, São Miguel Arcanjo expulsou definitivamente toda a escuridão do meu lar. Está consumado, está selado, está garantido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, sob o manto de Maria Santíssima, com a autoridade do sangue de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus nas alturas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, protegei-nos perpetuamente, guardai-nos eternamente. Amém. Agora, amado, amada, nesta noite santa de Natal, receba a certeza: São Miguel Arcanjo já passou pelo seu lar. Toda a escuridão foi expulsa, todo medo foi silenciado, toda a inveja perdeu a força. Onde havia peso, agora há paz. Onde havia angústia, agora há luz. Que a espada de São Miguel
permaneça à porta da sua casa, guardando sua família, protegendo seus sonhos e trazendo descanso ao seu coração. Que esta noite seja marcada não pela dor do que faltou, mas pela presença viva de Deus no seu lar. Se você sentiu a paz chegando, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo e escreva nos comentários. São Miguel Arcanjo, guarda meu lar nesta noite santa de Natal. Que a luz do Natal permaneça acesa em sua casa hoje, amanhã e por todo o novo tempo que começa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.